Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Vamos falar um pouco hoje a respeito de conformidade e uma palavra que está na moda já tem algum tempo, resiliência. O que isso significa, o que isso tem a ver com a nossa postura cristã, como nós podemos observar a direção que o Espírito Santo nos oferece, mesmo mantendo os nossos princípios e valores diante deste mundo em que nós vivemos. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, é porque nós somos filhos de Deus. Como diz Romanos capítulo 8, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas também, dentro do mesmo livro escrito pelo apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2, eles nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha a maneira que o texto do apóstolo Paulo nos traz a reflexão nesta perspectiva do conformismo e dentro também da capacidade de resiliência que todo ser humano tem. Nós temos que tomar muito cuidado, em primeiro lugar, acerca da resiliência. O que significa isso? Resiliência é a capacidade de alguém ou algum objeto sofrer um dano e nesse dano ele sofrer uma imperfeição, mas ele é capaz de retornar à perfeição inicial, ao modelo inicial. Então, por exemplo, se você tem uma bola de borracha ou qualquer material flexível e você faz um afundamento nessa bola, quando você solta, a tendência natural que essa bola tem é de voltar ao normal. Ela se restabelece. Este é um dos primeiros pontos da resiliência, a capacidade de se reconstruir, de se restabelecer, de voltar ao normal. Agora, existe um outro aspecto que não é saudável dentro de muitas circunstâncias. É claro que nós não temos domínio sobre tudo, como seres humanos, que somos limitados e falhos, mas também, como diz o apóstolo Paulo aqui, nós não podemos nos conformar com tudo, porque nós temos a opção, nós temos a oportunidade de transformação, nós temos a oportunidade de refazer, de fazer de novo e fazer melhor. O problema é quando, dentro dessa questão da resiliência, a pessoa que foi deformada por uma ação, que teve um prejuízo na sua estrutura psicológica, emocional, que vem sofrendo situações em que tragam prejuízo para a sua vida comum e, naturalmente, para aqueles que o cercam também, quando esta pessoa mesmo sofrendo a ação deformante de algo que vai prejudicar o seu caráter, a sua personalidade, a sua relação espiritual, a sua relação familiar e social, mesmo assim, a pessoa se conforma, ele se acostuma com o mal que ele está sofrendo, com o mal que ele está participando. E aí nós temos o segundo aspecto da resiliência, é quando não se volta à originalidade, não se volta ao normal, mas se acostuma, se conforma com esta nova forma, essa nova experiência de vida. É claro que nós temos, como eu já disse, em muitas situações humanas, nós temos que nos readaptar. Por exemplo, eu que passo por um processo de um luto pela morte da minha esposa, a Ivone, então vão completar já 2 anos do falecimento da Ivone, completam em setembro, mas é algo que eu não tenho como reconstruir, eu não tenho como fazer diferente, eu não tenho como trazer a Ivone de volta. No máximo, eu posso fazer aquilo que eu faço e todo mundo sabe
que é manter a Ivone na minha mente, no meu coração, no meu pensamento, nos meus sentimentos e emoções, guardando a saudade e a perspectiva da fé pela esperança no reencontro. Mas eu não posso trazê-la de volta, eu não tenho como trazê-la de volta. Então, dentro dessa questão, eu tenho que aceitar a minha limitação humana e transformar a tristeza que vem me acometendo em gratidão. Gratidão a Deus pelo nosso casamento, pelo tempo que nós ficamos juntos, foram mais de 30 anos, desde o primeiro dia que nós nos conhecemos até o último dia em que nós nos despedimos e eu a entreguei nos braços de Deus. Então, desta maneira, né, nós construímos uma identidade, construímos uma vida, e eu sou grato a Deus por isso. Grato a Deus por tudo que nós vivemos, por tudo que nós construímos, pela família que nós formamos e pelos familiares que nós temos que continuam. A minha mãe, meu irmão, minha sogra, meu sogro, os cunhados, a cunhada, né? A minha sobrinha de Poços de Caldas, que já se casou, também tem um filhinho, a sobrinha de Valinhos, que está preparando o casamento para outubro agora. Então, nós temos que aprender a lidar com as questões negativas da vida, buscando transformar aquilo que seria tristeza e sofrimento em gratidão, porque somos gratos a Deus, sabemos que somos cuidados por Ele, existem muitas limitações e questões humanas que nós não entendemos, mas sabemos que estamos sujeitos a todas as coisas. Também sabemos que todas as pessoas que nós amamos, nós temos a oportunidade pela fé e a certeza da esperança que vamos nos reencontrar na ressurreição. Agora, para isso, dentro desses dois aspectos da resiliência, a minha capacidade de voltar ao normal naquilo que eu posso e a capacidade de me adaptar àquilo que eu não posso reconstruir, mas me adaptar de uma maneira positiva. O que não pode acontecer é uma pessoa se conformar, se manter numa resiliência negativa. Aquilo está oprimindo, aquilo está causando sofrimento, aquela situação está extremamente negativa e a pessoa persiste, ele insiste em continuar dentro de uma relação abusiva, ele persiste em continuar dentro de uma condição de trabalho desfavorável, ele insiste em continuar tendo uma vida desregrada, de vícios, de prostituição e mesmo assim observando os prejuízos que isso traz para a sua vida, para a sua família e para a sociedade em geral, até mesmo na sua condição profissional, apesar de todos os prejuízos, esta pessoa ainda se mantém conformada dentro de uma situação negativa. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o ser humano tem uma capacidade grande de adaptação e mesmo com aquilo que é negativo, com aquilo que é prejudicial, o ser humano é capaz de acostumar. Como tem pessoas que acostumam com o uso de álcool, tem pessoas que acostumam com o uso de drogas lícitas ou ilícitas, tem pessoas que acostumam a serem oprimidas, tem pessoas que vão se adaptando a todas as situações, por mais negativas que elas pareçam. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, Deus nos dá a oportunidade de reconstrução. Deus nos dá a oportunidade de fazer diferente. Nós temos a oportunidade de escolha, como diz o apóstolo João no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículo 14, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder, a palavra exousia do grego, o poder de escolha. Hoje nós temos escolha, não precisamos ficar condicionados, acomodados àquelas situações que nos causam prejuízo.
que nos causam negativismo, depressões, ansiedades, tristezas. Nós não precisamos ficar condicionado a isso. É claro que, como todo ser humano, nós temos dias de sofrimentos, temos dias e momentos de tristeza, temos dias de surpresas, mas nós não podemos esmurecer. Nós temos que continuar buscando a direção de Deus pelo Espírito Santo dentro da sua palavra, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão e manter o foco em Jesus Cristo. E desta maneira, praticando os ensinos de Deus pela palavra, pela Bíblia, nós vamos tendo um autoconhecimento, porque esse é um dos propósitos da Bíblia, que nós, todo ser humano, tenha autoconhecimento para ele saber o que ele precisa crescer, o que ele tem a oportunidade de transformar e o que ele precisa desprezar, o que ele precisa deixar de lado. É por isso que Paulo utiliza aqui uma situação espiritual quando ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando? O que é misericórdia? A soma de duas palavras, misturando aí o latim com o grego: miséria, aquilo que não se pode fazer por si mesmo, né? E cardia, córdia, que é coração. A nossa miséria move o coração de Deus, misericórdia. E dentro dessa misericórdia, Deus, ele alcança aqueles lugares, aqueles sentimentos e pensamentos que nós não temos como evitar. Mas Deus nos oferece uma oportunidade de transformação, de crescimento para melhor. E aqui o apóstolo Paulo escreve: eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Deus é misericordioso, ele conhece o seu sofrimento, conhece a sua limitação, e naquilo que você não é capaz de fazer sozinho, ele te dá força, ele te dá direção espiritual, condições racionais, sabedoria, discernimento e direção espiritual, para que em Cristo Jesus você seja mais que vencedor, mais que vencedora. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, o que eu tenho que fazer? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não permitir que a impulsividade emocional venha trazer prejuízo racional. Muitos dos males que acontecem na vida das pessoas vêm pela impulsividade irracional. E isso não pode acontecer dentro da perspectiva cristã para os filhos de Deus. Sempre que nós estamos diante de uma situação negativa, de uma situação desastrosa, de uma situação comprometedora, nós temos que nos voltar para Deus, pedir orientação, acalmar o nosso coração, racionalizar as melhores maneiras de solucionar aquela questão e aí sim tomarmos uma decisão segura, tomarmos uma decisão consciente, tomarmos uma decisão racional. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui, que a nossa relação com Deus, para que nós tomemos as melhores decisões, ela tem que ser racional, não pode ser impulsiva, não pode ter a motivação unicamente emocional. É claro que, como seres humanos, nossas emoções muitas vezes são mexidas, ficam afloradas, é por isso que se diz que não se pode estar condicionado à emoção para tomar decisões, porque nós precisamos de racionalidade, nós precisamos observar a nossa vida. O versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o sofrimento, não se conforme com as coisas negativas, não se conforme com aquilo que está te trazendo prejuízo e você tem a oportunidade de transformação. E naquilo que você não pode transformar, porque você não tem autonomia, como o caso da morte da Ivone, que eu citei aqui, então naquilo que você não tem autonomia, transforme o sentimento de
de restrição, o sentimento de limitação, o sentimento de conformidade, transforme ele em sentimento de gratidão, de alegria, de felicidade pela certeza de que Deus está cuidando de todas as situações e que elas serão resolvidas pelo poder de Deus, pela sua direção e pela sua vontade, que, como o versículo 2 termina, nós precisamos ter essa postura de um culto racional, não nos conformarmos, não nos adaptarmos às questões deste mundo, termos a nossa mente renovada, o nosso pensamento renovado, a nossa interpretação de vida renovada, porque somente assim, como diz o versículo, nós poderemos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só quando nós reorganizamos a nossa mente, o nosso coração, o nosso raciocínio lógico, os nossos sentimentos, quando nós nos conhecemos, nos aplicamos em nos conhecer e na direção do Espírito Santo, somos fortalecidos na palavra de Deus, com sabedoria e discernimento espiritual, então sempre que nós nos portamos de maneira racional diante de Deus, diante das circunstâncias, nós temos a oportunidade de reconstrução para algo que é melhor. Então, ninguém está sendo obrigado, condicionado a viver uma situação de sofrimento, uma situação negativa, a não ser que ele mesmo se coloque para isso. E é claro que existem pessoas que têm dificuldades em tomar decisões, tomar atitudes, buscar essa direção espiritual. Por quê? Porque hoje muitas pessoas estão num estado de depressão e ansiedade. E a depressão e a ansiedade fazem com que a racionalidade da mente seja prejudicada. Então, uma pessoa que está em um quadro de depressão, em um quadro de ansiedade, ele não tem a autonomia suficiente, a racionalidade suficiente para tomar as melhores decisões. É por isso que é necessário a orientação de Deus pela Bíblia, a orientação do seu líder religioso, a orientação de um psicólogo, de um psicanalista, de um profissional que vai proporcionar o seu autoconhecimento para que você possa, trazendo as suas emoções para o controle racional e aí racionalmente você de fato tomar as melhores decisões. É isto que Deus tem proposto para nós. Então, não deixe que os seus impulsos controlem as suas emoções. E impulso também é uma emoção compulsiva. Então, não permita que a sua compulsividade, os seus impulsos naturais e instintivos venham dominar aquilo que deve ser racional. Seja resiliente, mas resiliente no bom aspecto. Não se conforme com a maldade, com aquilo de ruim que as pessoas tentam impor sobre você. Utilize a sua racionalidade para se reerguer, para se livrar dos problemas, para se colocar nas mãos de Deus, com foco em Cristo Jesus e se permitir ser guiado pelo Espírito Santo e tudo ficará bem. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando e que eles tenham as bênçãos do Senhor para desprezar o mal, escolher o bem e com esta maturidade racional viver o teu propósito e a tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Que Deus abençoe a todos de um modo muito especial e cada família representada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.